Assassinato, bruxaria, sequestro e traições. No meio de tudo isso, temos duas crianças como o foco de histórias cheias de mistérios, mas com uma diferença: a presença e a ausência. Enquanto Luke, do filme Testemunha Silenciosa, é a possível única testemunha de um crime sem respostas que aconteceu no meio de uma noite fria em Seattle, nos Estados Unidos, a jovem Hannah, de Caça às Bruxas, é uma garotinha que desaparece sem deixar vestígio algum durante um passeio de bicicleta perto da casa de sua avó, no estado de Vitória, no sudeste da Austrália. Que verdades estão escondidas em cada um desses crimes? São esses dois filmes que farão parte do volume 2 e 3 do quadro Made for TV. No vídeo de hoje, trago o volume 2, com foco no filme Testemunha Silenciosa. E para não perder o volume 3, que eu vou publicar semana que vem sobre Caça às Bruxas, já se inscreve aqui no Filmes Encontrados para receber a notificação do próximo vídeo, combinado? Aperta o play e vem comigo. Oi, eu sou o Felipe Pérez e seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Filmes Encontrados, um espaço para quem é apaixonado por filmes e séries de terror e suspense. Se esse é seu primeiro vídeo por aqui, reforço o convite para se inscrever e ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem conteúdo novo. Ou quase toda semana, né? Eu tento, às vezes dá uma falhada. Hoje é dia de Made for TV, o quadro do canal em que eu listo e relembro filmes feitos para TV que muitas vezes a gente encontrava nas prateleiras das locadoras sem saber exatamente que eles tinham sido feitos para TV. No primeiro volume eu comentei sobre Fantasma de Canterville, de 1996, adaptação de um conto do Lewis Carroll, que tem uma jovem Neve Campbell no elenco, e também falei sobre O Terror Ronda a Escola, de 97, adaptação do livro Killing Mr. Griffin, da autora Louise Duncan. Já aproveita para dar o play depois que terminar esse vídeo de hoje. Nesse volume 2 a gente continua na década de 90, começando justamente por 1990, com o primeiro personagem de destaque em longa-metragem do ator Elijah Wood, que tinha ali entre seus 8 e 9 anos, quando filmou Child in the Night, longa escrito por Michael Petrini e dirigido por Mike Rowe. O filme fez sua estreia na TV nos Estados Unidos em 1º de maio de 1990 no canal CBS, enquanto aqui no Brasil teve a sua primeira exibição na sessão de gala da Rede Globo, 2 anos depois, em 23 de maio de 1992, exibido com o título traduzido do original, Uma Criança na Noite. Já o lançamento em VHS nas locadoras aconteceu um pouquinho depois da exibição na TV, com distribuição da Alpha-Film Home Video, catalogada como suspense e com classificação 12 anos, e que, quando saiu em VHS, já tinha o destaque do Elijah Wood como uma pequena grande estrela. Abaixo do seu nome na capa estavam outros trabalhos que ele só fez após Testemunha Silenciosa, como Eternamente Jovem, de 92, Anjo Malvado, de 93 e O Anjo da Guarda, de 94. É só colocar lado a lado o cartaz de divulgação no jornal quando o longa ia fazer sua estreia na TV nos Estados Unidos, no canal CBS, em que os destaques eram os atores JoBeth Williams e Tom Skerritt, e o nome do Elijah Wood nem era citado, diferente de quando o filme foi lançado no mercado de home video aqui no Brasil, alguns anos depois. Foi uma boa sacada aí da Alphaville resgatar um filme do ator que ainda não estava disponível nas locadoras na época. Ainda mais depois que ele já tinha feito filmes aí que tinha ganhado o público e as pessoas já reconheciam o rosto dele. Por curiosidade, o longa também foi exibido na TV nos anos 90 com outro título, O Desespero de uma Criança, e dado como inédito na Record, em 23 de março de 98. Isso segundo o registro do Caderno Ilustrada, que é o caderno de artes, filmes, espetáculos e cultura em geral do jornal Folha de São Paulo. Aqui em casa, sempre que meus pais compravam a Folha de São Paulo, eu ia direto no Caderno Ilustrada para ver se tinha algo de filme de terror, e, enfim, já guardava para mim o jornal caso tivesse ali algum anúncio de cartaz com o filme que eu queria ver. Tenho muita coisa guardada ali do final dos anos 90 e começo dos anos 2000, como recortes de Pânico 3, Premonição, Pânico no Lago, Dia do Terror. Nossa, bastante coisa. Você também tinha essa coisa de ficar recortando os cartazes do jornal? Me conta nos comentários se você ainda tem algum guardado. E antes da gente continuar, vale uma menção de que nos anos 90, o título O Desespero de uma Criança também foi utilizado como título nacional para outro filme feito para TV e exibido em 17 de abril de 1993 na Rede Globo, mas esse não era Child in the Night, e sim Child's Cry, um filme de 86 com a Lindsay Wagner e o Peter Coyote. Só trazendo aqui essa informação para não ter confusão com as exibições na Globo. Mas agora, indo um pouco para a história de Testemunha Silenciosa, o filme abre em uma noite que deveria ser uma daquelas lembranças que a gente guarda com bastante afeto da infância. No caso, para o pequeno Luke, a peça-chave dessa história. Na cena de abertura,
Ele e o pai retornam ao escritório em que o pai trabalha, e enquanto o pai está ali tentando pegar um documento importante dentro de um cofre, os dois conversam sobre as aleatoriedades de pai e filho, num momento que é bem legal ali de acompanhar. I have to get some papers from the safe. I'll just be a second. What kind do you want, Dad? What kind of what? Pizza. You've got a one-track mind, don't you? You know what I'd like on the pizza? Anchovies. Porém, o momento é interrompido quando a janela do escritório é quebrada de forma violenta. E antes de ver quem que tá lá fora e o que tá acontecendo, o pai do Luke orienta ele a ficar escondido, né, ficar protegido ali em um local da sala. Mas com muito medo do que pode acontecer com o pai, o Luke vai até a janela estilhaçada e observa ao longe uma briga corporal que termina com a morte chocante do seu pai. Quem seria aquele homem com capa amarela que tirou a vida do pai do Luke e quais seriam os conflitos e motivações por trás desse assassinato, cuja única testemunha é uma criança que reluta em compartilhar o que viu? Pode ficar tranquilo que eu não vou revelar o final do filme aqui nesse vídeo. É com esse gancho que Child in the Night apresenta sua história de mistério, em que um policial e uma psiquiatra vão tentar juntos solucionar o crime e ajudar o pequeno Luke a superar o trauma de ter presenciado a morte do pai. Algo que mexeu profundamente com o garoto e também mudou totalmente a dinâmica ali da casa da família dele, né? Já que agora vive só ele, a mãe e o avô paterno. Além do foco em entender o que se passa na mente do garotinho, o roteiro do Michael Petrini também trabalha com um interessante desenvolvimento da personagem da psiquiatra Jack Hollis, uma mulher que evita trabalhar com crianças por algo relacionado ao seu passado. Essa relutância acaba sendo confrontada quando, no meio de um encontro, ela recebe o aviso de um crime que vai precisar da experiência dela para ser solucionado. E é aqui que nasce de forma muito sensível uma ligação que nos prende à história. A sensibilidade de como a Jack tenta se aproximar do Luke e como um vai ajudar o outro a superar algo aterrador que impede eles de seguirem em frente com as suas vidas. My job to try and help people who are in trouble. I can't leave them. It's getting old. Eu cresci assistindo os filmes do Elijah Wood e sempre gostei muito dos seus personagens, como em Anjo Malvado e Prova Final, foram dois filmes que me marcaram bastante ali dos anos 90, e aqui em Testemunha Silenciosa a gente tem mais um trabalho dele que é impossível não se apegar e torcer para que ele consiga superar o trauma. Esse trabalho de estreia, inclusive, rendeu a ele sua primeira indicação a um prêmio no Young Artist Award em 1991, como Best Young Actor Starring in a TV Movie, Pilot or Special. Tem um registro bem legal da época que o Elijah Wood estava filmando Testemunha Silenciosa, em que ele comenta sobre o que é mais legal do trabalho de ator. E a resposta dele até conversa bastante com o personagem do Testemunha Silenciosa, já que no filme, para fugir da realidade, o Luke acaba se imaginando dentro da história do Peter Pan, enfrentando o Capitão Gancho, algo que tem relação aí com o que a gente vai descobrir lá no terceiro ato. Olha só o trecho da entrevista em que ele fala sobre viver personagens diferentes através da atuação ainda muito pequenininho. So that's mostly what's pretty fun in acting, because you can be anyone you want, you know? But first you gotta audition, you know? Muito legal, né? Mesmo com essa pouca idade, já dava pra ver como ele encarava com seriedade a possibilidade de dar vida a um personagem. Me lembra bastante o Alex Vincent em Brinquedo Assassino, que foi lançado 2 anos antes de Testemunha Silenciosa e dirigido pelo Tom Holland. Acho que tanto Brinquedo Assassino como Testemunha Silenciosa conseguem aí captar a ingenuidade da infância, né? São duas atuações bem sensíveis e que elevam o nível de seus respectivos filmes, sem dúvida. E ainda falando um pouco mais sobre a história de Testemunha Silenciosa, além de acompanhar como os personagens Luke e a Doutora Jack vão lidar com seus fantasmas internos, temos também a parte do mistério, que funciona muito bem e tem seus melhores momentos lá no terceiro ato, quando algumas peças começam a se encaixar
e o filme apresenta aí um leve flerte com o diálogo, e a gente tem a revelação de quem está por trás dos crimes. Isso, inclusive, foi um dos aspectos do filme que foi criticado no texto publicado em 1º de maio de 90 no jornal de Connecticut, chamado Hartford Courant. Abre aspas. Infelizmente, descobrimos a resposta para o dilema da psiquiatra no meio do filme. E com isso, essa produção feita para a TV se torna só mais um filme sobre descobrir quem é o culpado, com uma mulher em perigo no 3º ato. Eu particularmente discordo porque acho importante para o 2º ato a revelação sobre o passado da Dra. Jack e como isso impacta na aproximação dela com o Luke e na relação também com o detetive Bess. Uma curiosidade interessante sobre o elenco é a presença dos atores JoBeth Williams, que interpreta a psiquiatra, e o Tom Skerritt, que vive o policial investigando o crime. A presença dos dois em Testemunha Silenciosa acaba sendo uma reunião inusitada de uma franquia em que os atores também viveram personagens que eram responsáveis ali por cuidar de uma criança em uma situação rodeada de perigo e mistério. No caso, a franquia Poltergeist, em que a JoBeth era a mãe da Carol Ann em Poltergeist 1 de 82 e Poltergeist 2 de 86. Já o Tom viveu o tio da garotinha, que cuida dela em Poltergeist 3 de 1988. E os dois têm uma química muito legal aqui em Testemunha Silenciosa, o que é bastante importante, já que esses dois personagens são os que ficam ali mais presentes no 2º ato do filme. Enfim, Testemunha Silenciosa é um suspense bastante elegante, que vale muito a pena conhecer caso você nunca tenha assistido, e que tem um desfecho bem surpreendente, que mostra aí que laços familiares não são tão simples como eles aparentam. Eu, pelo menos, não imaginava o final quando eu assisti pela primeira vez. É um mistério que tem boas reviravoltas, né? Gosto muito do elenco dele, e ainda conta com a trilha sonora do compositor Mark Snow, o responsável por criar o icônico tema de abertura da série Arquivo X. Então, quer um filme inédito para você matar a saudade dos suspenses que passavam a noite na TV aberta? Esse aqui é um que vale a pena descobrir. Ou mesmo revisitar caso você tenha assistido ele há um bom tempo atrás. Já tinha ouvido falar de Testemunha Silenciosa? Gosta dos filmes do Elijah Wood? Me conta nos comentários, e já aproveitando que você está assistindo esse vídeo até aqui, reforço para você se inscrever, porque semana que vem a gente tem o volume 3 do quadro Made for TV com Caça às Bruxas. Esse aqui, ó, um suspense australiano que se apoia em uma ambientação de terror para dramatizar um caso real. Lembra que eu comentei no começo do vídeo sobre presença e ausência? No caso de Testemunha Silenciosa, a presença do Luke no evento que ocorre na cena de abertura do filme foi o que ditou o rumo da história. Mas em Caça às Bruxas vai ser a ausência de uma criança que vai ditar o conflito da trama. A gente conversa mais sobre isso semana que vem no Made for TV Volume 3, combinado? Deixa um like, um hype se gostou do conteúdo para que esse vídeo encontre mais fãs de filmes de terror e suspense aqui no YouTube, e a gente se encontra na próxima terça de Filmes Encontrados. Até lá!